Marinela, boa noite. Primeiro, gostava de agradecer a presença de todos. A nossa live hoje é sobre empoderamento feminino. A outra perspectiva que pouco se fala. Vamos falar em torno disso, analisar as vantagens, as desvantagens e entendermos um pouco daquilo que é o contexto histórico do próprio empoderamento feminino, relacionar um pouquinho com o feminismo. E eu convidei a Marinela para participar nessa live. Ela que é terapeuta de desenvolvimento pessoal, uma pessoa, acho que se vocês quiserem se melhorar assim pessoalmente, é uma pessoa muito ajustada para isso. Antes de eu dar a palavra, eu sou a Lália Monteiro, para quem não me conhece, e deixa eu dizer que vocês têm sempre a oportunidade de entrar, participar, dar aí as vossas dicas e também informar mais uma vez que estão abertas as sessões de aconselhamento, né? Relacionamento, vida. Estou a pensar em fazer isso. Sim, para Angola, 5.000 kwanzas, 1 hora de muita conversa séria e tudo isso. E para quem vive na diáspora, 20 euros e tá. Então, Nathaniel, seja muito bem-vindo. A Neide disse, minha irmã é muito bonita, sou fã. Obrigada, Neide. Também sou muito tua fã. Então, pronto, Marinela, tenha a bondade, tenha a palavra. Cospe no mic. Então, mais uma vez, muito obrigada pela apresentação. Eu sou Marinela Pedro, sou terapeuta de desenvolvimento pessoal. Aqui no meu Instagram eu falo basicamente sobre desenvolvimento pessoal, nomeadamente nas áreas de amadurecimento, imagem pessoal e um pouquinho de quando em vez, quando necessário, sobre relacionamentos, né? Então, como a Eulália disse, a Eulália é coaching de relacionamento e ela é das melhores pessoas que eu conheço para partilhar a sua experiência sobre relacionamentos. Então, nós vamos fazendo esse intercâmbio, né? Porque nós sabemos que o nosso relacionamento é uma extensão de quem nós somos, né? Então, um campo combina super bem com o outro. Então, hoje nós nos decidimos juntar para falarmos então um pouquinho sobre o empoderamento feminino, né? Vamos abordar propriamente sobre o que é esse empoderamento feminino, de onde surgiu e quais são as vantagens que esse empoderamento tem estado a trazer para nós, enquanto mulheres. Ok. Olha, aqui, se não é internet, é o ring light que está caindo. Não se preocupa comigo. Não vai estragar nada. Aqui já pisamos, já oramos. Satanás não tem poder. Prontos. Então, pessoal, esse é o nosso tema. E vocês poderão sempre deixar aqui as vossas perguntas, poder participar, entrar. Mas antes das questões, eu gostaria que a Marinela nos fizesse assim um breve enquadramento sobre o que é o empoderamento feminino, de onde surgiu e pronto. Essa é a minha primeira questão e vocês podem deixar as vossas questões também aí. Olha, o que é o empoderamento feminino propriamente dito, nós vamos ter que abordar daqui a pouco, porque isso, a minha visão sobre o que é de fato o empoderamento difere do empoderamento que foi criado, né? A questão do empoderamento surgiu por conta da necessidade das mulheres de participarem da vida política, né? Isso foi na primeira onda do feminismo, em que as mulheres se juntaram para lutar então para o direito ao voto. Essa onda do feminismo teve como nome as sufragistas, né? Sufrágio vem do latim e significa voto. Então, como as mulheres anteriormente não participavam da vida política e existiam algumas atividades que as mulheres não poderiam fazer, isso não porque os homens estavam contra as mulheres ou porque os homens não queriam que as mulheres trabalhassem, mas as formas trabalhísticas do passado eram muito difíceis para as mulheres. Então, era preferível que as mulheres cuidassem do lar e que os homens fossem à caça, né? Que os homens fossem ao trabalho. Então, havia um grupo de mulheres que queriam fazer parte da vida política.
Isso queriam onde, então Maria? ter acesso. Desculpa, só para Isso contextualizar. propriamente na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? Falo propriamente da Inglaterra e dos Estados Unidos, que é onde surgiu basicamente o sufragismo, né? Esse movimento do sufragismo. Então, havia essa necessidade desse grupo de mulheres se juntarem para que pudessem então votar. Só que o que não se fala dessa altura é que propriamente na Inglaterra e nos Estados Unidos, tal como em outras partes do mundo, não eram somente as mulheres que não poderiam votar, né? Os homens também, muitos dos homens também não poderiam votar. O voto era um direito reservado a um pequeno grupo de pessoas, nomeadamente pessoas abastadas, né? Então, essa noção de empoderamento surgiu precisamente dali, dessa necessidade de algumas mulheres participarem da vida política. Então, o poder de a mulher poder também votar. Só que para que as mulheres pudessem, né, conseguir o direito ao voto, elas tiveram que manifestar, ao contrário dos homens, que para conseguirem o direito a voto, eles tiveram que fazer o recenseamento militar. É ali que surge a questão do recenseamento militar. E o que é que nós, enquanto mulheres, tivemos que oferecer, né, para que possamos considerar o direito ao voto como uma conquista das mulheres, né? Basicamente nada, né? Um pouquinho só de barulho e aí só. Mas os homens não, para que todos os homens pudessem votar, eles tiveram que fazer o recenseamento militar, o que implicaria que, se o país de origem estiver em guerra, o homem é obrigado a deixar a família para poder então defender a pátria. É assim que todos conseguiram o direito ao voto e é por conta também dessa necessidade, repetindo, da mulher participar da vida política que surgiu esse conceito de empoderamento. Obrigada pelo conceito, Marinela. A Preciosa escreveu: empoderamento feminino é a consciência coletiva expressada por ações para fortalecer as mulheres e desenvolver a equidade de gênero. É a minha opinião, deu a sua opinião. Deixa eu ver, vi mais uma questão aí. Deixa-me ver. Perdão, me perdoe, estou pouco. O Beth, eu não sei se. Sim, mas pronto. Beth escreveu: como perceber ou se existe uma diferente forma de perceber o empoderamento feminino em Angola e em outras geografias? Beth, olha, deixa já dizer que o nosso objetivo aqui é exatamente falarmos sobre o empoderamento e olharmos mais para a nossa realidade, saindo um pouquinho daquilo que é um contexto muito diferente do nosso. Então, está no live certo. E já a Manuela depois também terá a oportunidade de responder a essa pergunta. O Snow escreveu: estás a ver? É por isso que naqueles tempos os homens proibiram às mulheres certas coisas. Falar boi assim, mano. Prontos. Então, nós fizemos. A Marinela fez aqui basicamente um breve enquadramento do empoderamento, né? Olhando para a perspectiva histórica, que foi basicamente um movimento de mulheres que queriam ter poder de votar e tudo mais. E atualmente, Marinela, como é que você olha para o empoderamento, né? Será que existe uma diferença entre empoderamento em Angola ou em África e a visão de empoderamento na diáspora? Como é que você olha para isso? E as mesmas perguntas podem ser feitas, naturalmente. Consegues me ouvir, Marinela? Agora consigo. Estava assim com uma falha e não consegui ouvir devidamente. Prontos. Pessoal, primeiro deixa eu dizer que vocês podem sempre fazer questões direcionadas à Marinela, direcionadas a mim, ou questões muito gerais, né? Direcionadas tanto a ela quanto a mim. A Marinela poderá sempre me fazer questões. Mas a minha pergunta era: como é que você olha para o empoderamento feminino na atualidade? Será que esse conceito, o conceito, por exemplo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, se ajusta à realidade africana, particularmente angolana, ou não?
Olha, praticamente tudo que nós temos estado a manifestar vem de lá, porque é lá onde se criou o movimento, né? Então, nós estamos basicamente a receber tudo aquilo que nós fazemos, que nós temos estado a acompanhar através das mídias. Então, não há tanta diferença. A diferença é que o nosso país ainda acaba por ser meio que conservador, né? Nós ainda acabamos por conservar aqueles valores morais que o feminismo e a revolução sexual tentam abolir, né? Então, acredito que a única diferença é essa, que nós ainda acabamos por ter um certo conservadorismo, né? Então, agora, quanto à prática, nós recebemos apenas aquilo que vem de lá, né? E o que é que você Uhum. acha sobre isso? Olha, eu acho, se olharmos para a palavra empoderamento, né? Vamos ver que é um neologismo, uma palavra nova que tem na essência poder, reconhecer poder à mulher. E eu acho que existe assim uma certa diferença, embora o conceito, a lógica seja boa, né? Porque das nossas leis, as leis angolanas particularmente são inspiradas, para não dizer copiadas das leis portuguesas. Então, o reconhecimento de direito, igualdade de gênero, tudo é muito numa ideologia mais europeia do que tanto pensado olhando para os critérios africanos. E eu acho que é diferente porque a mulher africana sempre foi empoderada. Eu, por exemplo, me lembro das nossas famílias, a mãe tem voz. Né? Temos a rainha Ginga, outros exemplos de mulheres. Então, dizer que o empoderamento foi nos dado simplesmente com o direito ao voto, talvez eu acho que fica aqui um pouco descontextualizado, porque na África as mulheres sempre foram. Epá, a África, de um modo geral, é matriarcal, né? Assim, espero que a palavra seja certa. A mãe sempre teve poder, a mãe sempre teve força, a mãe sempre teve expressão. Embora não saindo de casa, mas estando em casa ainda tinha um negócio aí na porta, tá sabendo? Então eu acho que esse conceito de empoderamento deveria ser mais contextualizado à nossa realidade. A ideia é boa, sim, igualdade de gênero, reconhecer o poder à mulher, permitir que ela participe na sociedade, mas algumas coisas não se cruzam com aquilo que é a nossa realidade, a nossa educação. E concordo contigo nesse ponto que nós ainda somos conservadores em relação a certas coisas. E a Marinela disse que somos diferentes, por exemplo, em questão da sexualização. Será que uma mulher que se como eu digo, a liberdade sexual das mulheres. Por exemplo, frases como se eles têm mais de um relacionamento, eu também posso ter. Se eles traem, eu também posso trair. Se o homem anda sem camisola, eu também posso andar sem camisola. Se insere no conceito de empoderamento ou não? Olha, isso não tem nada a ver com empoderamento. Dali que é importante nós nos interessarmos um pouquinho com a história para nós conseguirmos perceber como é que nós conseguimos chegar até aqui. Porque o que é que acontece? Esses conceitos todos que nós estamos aqui a discutir, isso de eu posso fazer o que quiser, se ele trai, eu também posso trair. Isso surgiu lá nas décadas de 1870, 1700, lá por volta do século XVIII. Para você ter uma ideia, nós estamos aqui a fazer apenas coisas, estamos a repetir coisas que já foram desenvolvidas lá no século XVIII. Isso com que? Com a revolução industrial, com a revolução sexual. A maior parte dessa perversão sexual que nós estamos aqui a viver são apenas coisas que os fundadores, os representantes da revolução sexual defendiam. A maior parte das pessoas que criaram esse desenvolvimento feminista, que criaram a revolução sexual, eles tinham algo em comum. Eles defendiam o amor livre, né? E o amor livre, segundo essas pessoas, era aquele amor em que cada um pode fazer o que quiser. E nós vamos encontrar isso ainda nas diferentes ondas do feminismo, né? Que todos eles, todas as feministas têm algo em comum. Elas tinham uma aversão à vida matrimonial, ao casamento, e elas queriam ser sexualmente livres.
Só que nós, né, por Bem, mas muitas ela das vezes até... tá aí já muito rápido. Pronto, assim vai gastar já tudo. Mas pronto, a primeira coisa que eu gostava de lhe questionar. É feminista, sim ou não? Não sou feminista, não aconselharia nenhuma mulher a ser feminista. Se eu tivesse que dizer para as mulheres fazerem parte de um grupo, eu aconselharia as mulheres a fazerem parte da Promaica, grupo da Mamã Sofredora, distribuírem sopa, a pertencerem a qualquer grupo menos feminista. Antes de eu querer entender da Marinela, por que que não aconselha as pessoas a serem feministas? Coloquei alguém, penso que seja o Sérgio, já que Jaqueline escreveu, vou falar Nina. Querida, vou chamá-la suavemente por Nina. A Nina escreveu: acredito que a palavra empoderamento tenha sido usada de forma errada. Acho que o nosso convidado saiu, né? Nosso Yeah. contribuidor saiu. E a Nina também escreveu que feminismo é um inimigo. Marinela, eu não sei se gostava de fazer uma pergunta antes que eu fizesse a próxima, para mim, né? Eu gostaria de saber se você é feminista. Eu não entendo, olha, assim, em algumas vezes eu consigo perceber algumas lutas das feministas. Mas assim, Como, por exemplo, desculpa. como por exemplo, a igualdade, ou seja, a mesma oportunidade de acesso ao trabalho, a liberdade das mulheres não serem assediadas nos campos de trabalho, a liberdade das mulheres escolherem as suas profissões e tudo mais. Concordo, por exemplo, há mulheres que não. Desculpa, antes só que a Eulália continue, né? Se me permite fazer algumas questões, porque levantou aqui algumas coisas que me interessaram. Tinha bondade, Eu, tinha bondade. eu gostaria que me explicasse o que é que impede as mulheres de atingirem certos postos de trabalho. Olha, socialmente, vamos assim, vou falar um pouquinho também numa perspectiva legal, só para que a gente consiga perceber. Em determinadas áreas, por exemplo, eram as mulheres, ou seja, não existiam leis que previam o acesso de mulheres. Então, mesmo que uma mulher quisesse aceder àquele cargo, legalmente já lhe era impedida porque não tinha nenhum respaldo legal. Atualmente, em Angola se reconhece a igualdade de gêneros, igualmente a igualdade de oportunidades. Né? Mas muitas vezes, não tanto numa perspectiva legal, mas a forma como a gente foi educado nas nossas famílias e tudo mais, impede com que certas mulheres atinjam certas coisas. Por exemplo, o filho sai para ir para a escola, a irmã fica aí em casa a cozinhar. Então, para mim, em algumas circunstâncias, ou principalmente anteriormente, muitas mulheres não poderiam aceder a certos cargos ou a certos trabalhos porque legalmente não lhes era permitido. Mas, atualmente, existe as leis, mas falta um fator para contribuir que as mulheres possam entender de facto quais são os seus direitos, o que é que elas podem fazer. Isso tem a ver tanto com instrução quanto com educação. Há mulheres do mato que E não. o que é que impede, né? Qual é o fator que impede esse acesso à educação? O acesso à educação tem muito também a ver com a questão política. Porque se nós temos, sim, questão política no Eu sentido não de disse nada, absolutamente. em Angola, por exemplo, ainda temos muitas crianças e principalmente mulheres fora do sistema de ensino. Que às vezes os pais também não tiveram uma certa instrução e não conseguem direcionar a filha para, de certa forma, ter a liberdade. Eu, por exemplo, podem me dizer, tu tens liberdade de pensamento, tens liberdade de escolher uma profissão, tens liberdade, algumas liberdades legais que nos reconhecem. Mas vai ser difícil aceder, por exemplo, à liberdade da escolha de uma profissão se eu não tenho instrução, não tenho conhecimento mínimo que me permita atingir aquilo. Se costuma dizer, por exemplo, em direitos humanos, que a educação seria um dos tipo o caminho para tudo. Se uma pessoa não tem educação no sentido de formação que lhe permite despertar para o mundo em termos de conhecimento, fica restringido a certas coisas. Então eu acho que aí vamos dizer que tem um pouco de influência política, um pouco de influência familiar,
É? Mas, em alguns casos também, eu acho que nós, as mulheres, nos sentimos tão frágeis, né, para alcançar certas coisas que acabamos nos limitando. Ok. Ok? Mas alguma questão? Deixa eu só ler o comentário. Deixa eu ver. Oh, eu não, o nome não sei se dá para ler ou não. O Nathaniel Exocet escreveu Tia Marinela com os corações assim. Yeah. Penso que seja o Samuel. O Samuel disse, além de serem inteligentes, são excelentes mulheres. Muito obrigada. Muito obrigada, Samuel. A Nina escreveu, tem pautas que as feministas levantam que não são delas. E a Genevieve escreveu, isso tem muito a ver com a questão da desvalorização feminina que está se estandarizado socialmente. Isso não é só em Angola, mas em quase toda a parte do mundo. Mas é para tu veres o quão contraditório isso é, né? O feminismo, a mim, soa Marina, como... deixa-me só terminar. Só para concluir. Então, eu concordo com alguns aspectos que as feministas lutam, mas por não entender o que é o feminismo e não concordar com muitas coisas, eu não sou feminista. Já tentei ser porque a ideia me seduzia, mas depois vi que muitas coisas não fazem sentido para a minha vida. Só para concluir, já Sim. posso. Daí eu dizer que certas coisas que o feminismo... Eu comparo o feminismo ao canto da sereia, né? Se tu olhares para uma sereia, ou pelo menos para o conto da sereia, né? A forma de como a sereia é descrevida. A sereia é descrevida como uma mulher muito bonita, com uma voz muito suave. Ela vai encantar o homem através da beleza e do som da voz dela, mas o homem depois não conseguirá alcançar o seu objetivo, que é ter relações com ela. Por quê? Porque a sereia não tem órgão. Então, a música que o feminismo toca é muito bonita, mas o feminismo não é nem para mulheres e nem por mulheres, entende? O feminismo acaba por defender pautas políticas. Para tu veres o quão contraditório isso é, muitas das vezes o feminismo diz que foram as mulheres quem conquistaram o voto, mas as mulheres não fizeram nada para que conquistassem o voto, né? Muito pelo contrário, os homens tiveram que sofrer, tiveram que ir para a guerra para que eles possam ou pudessem começar a votar. Enquanto as mulheres o que é que fizeram? Nada. É verídico. Não, Marinela, deixa-me fazer uma questão. Será que não podemos considerar o discutir diplomático, a fala, a comunicação como uma forma de luta? Ou tem de ser, ou a Marinela A considera... questão é que esse discutir nem sequer foi diplomático. Claro que e é ali, vamos já falar de um dos poderes da mulher. É ali onde está um dos poderes da mulher, esse discutir diplomático. Mas o que é que acontece com o feminismo? O que acontece com o feminismo é que existem muitas outras pautas por trás disso que ele defende. Né? Essas questões de liberdade sexual, do traiu também vou trair, do aborto, tudo isso eram pautas escondidas no feminismo. Mas para que elas não viessem assim já de forma agressiva, o movimento tinha de se apresentar como um movimento que abraça as mulheres, quando por trás tinha um objetivo maior. E é essa degradação da mulher que todos nós temos estado a acompanhar. Mas não, nós vamos falar já sobre essa questão ainda das traições, dos abortos que são levantadas pelas feministas. Mas antes gostava de dar as boas-vindas. Gostava que te apresentasse, dissesse o nome porque é rápido e passou. Mas seja bem-vinda desde já, minha querida. Tenha a bondade de se apresentar e dar o teu parecer. Obrigada, igualmente. Sou a mãe Cristiane Tavares. Não percebi o primeiro nome? Crisiane Tavares. Sim. Crisiane Tavares. Crisiane. Tem alguma Não percebi. questão?
contributo? Tem alguma questão, algum contributo? A minha questão, o que eu gostaria de saber, por que as mulheres não podem ser umas, como posso dizer, palavra Tenha para me... vontade. Fica, sinta, não, sinta-se à vontade. Se essa pergunta. Sinta-se à vontade. Sim, estou a pensar ainda. Yeah. Mas enquanto pensa, não, não sei. Ô, Cristiano, sinta-se à vontade, está em casa, tenho tempo para pensar. Enquanto isso, vou para a Marinela, organiza as ideias e tem sempre a oportunidade de fazer a sua questão. Marinela, voltando ao aspecto da traição e tudo mais, até que ponto isso empodera uma mulher? E até podemos sempre olhar Olha, para o da Jada Smith, né? Que eles têm um e, relacionamento aberto. Boa e, noite. e tu até que estás nessa Boa área de noite. relacionamento, né? Você sabe que de forma alguma os nossos vícios nos vão empoderar, né? O que acontece com esse empoderamento mal interpretado é que eu encaro isso como um grupo de pessoas que se unem para defender os seus vícios, né? No empoderamento, as pessoas não estão, ou seja, nessa ideia de empoderamento que o feminismo traz, as pessoas não estão a discutir, não estão a lutar por uma verdade, né? Tudo pelo qual nós temos estado a lutar é pura e simplesmente que se certifique, que se normalize essa questão de nós podermos errar livremente, sem que tenhamos nenhuma consequência. Então, trair de forma alguma é empoderamento, porque quando eu traio, porque eu fui traída, isso diz muito mais sobre mim do que a pessoa que me traiu, né? Então, não há qualquer empoderamento na traição. Gostaria de ouvir também de ti o que é que você pensa sobre isso, né? Antes, deixa eu só cumprimentar Mwanza. Mwanza, boa noite. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Mas, é assim, eu acredito que o trair não é nenhuma forma de empoderamento. Eu olho o empoderamento como o autoconhecimento da mulher. Quando a gente aprende a conhecer as nossas qualidades, os nossos limites, isso nos traz poder. Nos traz poder para agirmos melhor emocionalmente, tomarmos as nossas decisões, escolhermos os nossos caminhos. Isso é eu acho que associaria a isso a famosa frase da Bíblia que quem tem conhecimento, basicamente o conhecimento liberta, né? Conhecerás a verdade E nos a libertará, verdade, né? exatamente, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Para mim, o empoderamento da mulher é sobre conhecer a ela mesma, as suas limitações, as suas vantagens, e com aquilo que ela tem de bom, poder ajudar, poder inspirar outras mulheres. Para mim, traição não empodera a mulher, porque infelizmente, socialmente, quando uma mulher trai, a mulher é muito repudiada. E a própria mulher que trai não se sente à vontade, daí vermos as mulheres a reclamarem. Ah, por que que uma mulher trai? E quando o homem trai é normal, e quando a mulher trai, todo mundo fala. É porque a mulher ainda se importa com a questão das pessoas falarem sobre a traição. Então eu acho que trair não é bom para nenhum dos gêneros, tanto para o homem quanto para a mulher. Só que na mulher, eu digo assim, as mulheres lutam pela igualdade de gênero, certo? Mulher tem que ser igual a homem, mas acho que, na verdade, o que as mulheres fazem é fugir da responsabilidade de serem superiores aos homens, porque para mim as mulheres têm uma obrigação, é como se fosse divino, fomos enviadas para educar o mundo. O resultado da educação do mundo depende das mulheres, sabe? Então, trair, eu não concordo, mas quem trai, desde que esteja bem com a sua consciência, ok? Mas se me perguntarem, olha, é bom, eu acho que não é bom porque maltrata tanto a pessoa que traiu, bem como prontos. Yeah. Assim. E eu super concordo contigo, em todas essas questões do porquê, muitas das vezes, quando eu vou falando esse tipo de coisas na minha página e com outras pessoas nas consultas,
Quando eu falo disso, as mulheres olham e dizem, ah, não, mas tu estás a favor dos homens. Se eles podem fazer isso, por que é que nós não podemos fazer? Na verdade, nós temos o péssimo hábito e recebemos o péssimo conceito de que tudo aquilo que é errado e que nos dizem que é errado para nós não fazermos, nós pensamos que ao não fazermos, nós estamos a beneficiar o homem. Mas, na verdade, não. Nós só estamos a nos auto-beneficiar, né? Quando eu não consigo dominar os meus vícios me dominarão. É algo que nós precisamos de compreender, porque apesar do meu marido me trair, eu devo antes me questionar se trair é um bem. E, sobretudo, se eu quero esse bem para mim. Então, quando as mulheres falam de igualdade, nós queremos igualdade, igualdade, igualdade. Que tipo de igualdade é que se quer? Porque, ao meu ver, o que nos parece é que nós estamos a lutar pura e simplesmente para podermos também errar. Só que ninguém nos proíbe de errar. Tudo aquilo que nós escolhemos fazer, nós vamos ter que arcar com as nossas consequências. Então, se hoje eu decidir dar para qualquer um, ninguém vai me proibir. Quer dizer, os meus amigos vão tentar me proibir, né? Porque sabem que eu distribuir, como tu dizes, o choco. Não entendi? Distribuir o choco. Sim. Sim, então, se eu decidir hoje, não quero mais ter marido e vou sair por ali distribuindo o meu choco, vocês, enquanto meus amigos, vão tentar me proibir, porque sabem que, não até pelo meu marido, mas por mim. Vocês sabem que isso não será bom para mim. Mas, se eu quiser fazer, eu saio à rua e faço. Mas agora, o que nós mulheres temos estado a nos esquecer é que há uma consequência. Eu posso escolher os erros que eu quero cometer, mas eu não tenho o poder de escolher as consequências que daí advêm. Então, certas coisas que soam como proibição para a mulher é pura e simplesmente um fator de proteção para a própria mulher. Nem é até a pensar no homem, mas é a pensar na própria mulher. Uma mulher que não consegue controlar os seus desejos, ela acaba por se tornar frágil. Nós sabemos que nós, quando nos relacionamos com um homem, ainda que nós não queiramos ficar com esse homem, nós queremos que ele fique. Nós queremos que ele seja nosso panco. Nós queremos que ele fique aí a nos rastejar, a nos mimar, a implorar para ficar conosco. E nós queremos, sobretudo, ouvir que, olha, você é inesquecível, nunca ninguém me fez como você e tudo mais. Só que quando nós Puxa, a net da Marinela está a falhar. Daniel, por acaso a live vai ficar gravada talvez por um dia aqui no Instagram e depois vai para o YouTube. Depois vai para o YouTube. Pronto, a net da Marinela está a falhar. Mas esse é um ponto que eu e a Marinela temos conversado muito sobre a visão de empoderamento da mulher. Que é importante nós, as mulheres, percebemos, para nos conhecermos as nossas qualidades, as nossas limitações, para não cairmos na onda de um empoderamento que não traz poder para a mulher. Muito pelo contrário, traz consequências emocionais, traz diversos julgamentos, porque, como ela ia dizendo, nós temos sim a liberdade de escolher o que queremos fazer. Mas que tal sermos mulheres? Eu gostava assim de perguntar direcionadamente às mulheres. Vocês se sentem mulheres empoderadas? E se sim, como é que vocês avaliam o vosso poder? O que é para vocês ser uma mulher empoderada? Eu gostava que as mulheres me ajudassem aí nos comentários e perceber também a vossa visão, mais do que darmos a nossa visão sobre o que é ser uma mulher empoderada ou a nossa concepção de vida. Gostaria de entender de vocês. Vou tentar voltar a adicionar a Marinela. Gostava de entender de vocês o que é ser uma mulher empoderada. E desde já dizer, para quem chegou agora, seja muito bem-vindo. O nosso tema de hoje é o empoderamento feminino, vantagens e desvantagens. Tentar aqui compreender basicamente alguns conceitos
simples do empoderamento, algumas vantagens e alguns excessos também. O Nathaniel escreveu: estou a criar rixas no WhatsApp e a minha mulher não está a gostar. Ô Nathaniel, seja bem comportado com as mulheres, porque as mulheres não gostam disso. A Marinela voltou. Eis. Enfim. Enfim. Não estragou nada, não estragou nada. Desculpem-me aí, a minha internet acabou. Mas pronto, já resolvi. Yeah. Continuando, eu não sei se a Manila já tinha terminado o raciocínio ou não, se quer fazer alguma questão. Sim. Não, já tinha sim. Gostava de fazer alguma questão? Não, nós íamos falando sobre essa questão do ponto de vista do relacionamento, né? Que é a tua área. De que maneira que tu tens estado a ver, e sobretudo com as mulheres que tu consultas, de que maneira é que tu tens estado a ver que elas estão muito, ou seja, que parte do relacionamento, ou melhor, não, talvez parte dos problemas do relacionamento não venham do empoderamento, mas eu gostaria de saber de ti, de que maneira é que essa noção errada do empoderamento tem estado a afetar os relacionamentos? Olha, eu falo com muitas mulheres e muitas delas apresentam os seus posicionamentos sobre o que é empoderamento. E eu procuro primeiro ouvir o que é que elas entendem sobre empoderamento, né? E muitas vezes é sempre sobre empoderamento na visão de uma famosa que segue, uma cantora, uma feminista e tudo mais. E eles perguntam o que é que vocês entendem sobre empoderamento. Quando vocês veem essas mulheres, do que de poder vocês retiram de lá? E as pessoas vão dando essas explicações, olha, para mim, eu tenho que, se ele trai, eu devo trair, se ele sai à noite, eu devo sair e tudo mais. E eu depois pergunto, e qual é o impacto desse poder que você tem ou das práticas que você tem feito no teu relacionamento? Ah, não, quando eu saio ele reclama, ele faz, ele faz, ele faz. E depois daquilo eu tento basicamente passar para as mulheres que... Manela, me ouve? Sim, sim. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Sim, sim ou não? Ouço sim. Yeah, pronto. E depois de fazer essas questões às mulheres, eu procuro... Inicialmente eu procuro sempre questionar para tentar perceber da outra pessoa qual é a visão dela sobre empoderamento, como é que ela se olha enquanto mulher e enquanto uma mulher. A net da Marinela não está boa. Mas eu gostaria que vocês respondessem aí se conseguem me ouvir ou se está na mesma lógica que... Ok. A Hilda... Olá, Mana Hilda, seja muito bem-vinda. Ela consegue, pronto, já dá. Definitivamente. Vamos mais tentar, não sei se a neta acabou. Mas vocês também podem deixar aí as vossas questões. Vamos tentar mais uma vez adicionar e depois continuarmos. Obrigada, Cris. A Cris também consegue me ouvir perfeitamente. Mas pronto, eu tentei adicionar a Marinela, mas... Pronto, eu tentei adicionar, se entrar, depois vamos já no meio da explicação. Olá, Edith. A Edith escreveu. Marinela, antes de continuar na tua resposta, a Edith escreveu. Olá, Eulália, eu comecei a te seguir há um mês e gosto muito dos teus conteúdos. Te assistindo a partir do Canadá. Oh, Edith, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por acompanhar. E obrigada por estar aqui na nossa live. Pronto, respondendo à questão da Marinela, a minha principal preocupação, sempre que falo com, seja mulheres, seja com homens, é eu procurar entender como é que elas percebem certas coisas. Porque muitos dos problemas dentro dos relacionamentos são exatamente em função da forma como se percebe certas coisas. Eu procuro o que é para ti empoderamento. Ah, não, meu marido trai, eu também tenho direito, ele sai, eu também tenho o direito de sair. E depois de fazer essas questões, eu procuro, e o que é que você entende sobre poder? E muitas vezes as respostas que as mulheres me dão sobre poder é em função ou da influência que seguem, que diz que eu traio, eu posso sair, eu posso fazer, dar para quem quiser, ou de alguma famosa. E eu tento depois sair dessa perspectiva da famosa e perguntar, e para ti, o que é ser uma mulher poderosa? Porque empoderamento tem a ver com o poder da mulher.
Ah, não, eu sinto que eu tenho que fazer o que eu quero e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. E passo a minha concepção dizendo, olha, tudo bem, é bom que a mulher seja poderosa, mas é importante que cada mulher entenda primeiro o seu valor, porque de entender o nosso valor, a gente entende o nosso poder. Porque para alguém ter domínio sobre o seu poder, vamos supor que seja um poder sobrenatural, por exemplo, aqui. Para que você tenha noção desse poder, você precisa se conhecer e conhecer as suas limitações. E depois de você entender, não, para mim, ser poderoso é isso, é isso, é isso, é isso. Vamos lá, tá bom. Você se entende assim? Ok. Eu acho que você precisa se conhecer e depois conhecer a pessoa com quem você convive. Se algumas coisas que você entende como poder ferir o outro, eu acho que para o bem dos relacionamentos a gente precisa aprender a se colocar na posição do outro e a ceder sempre que seja bom para os dois ou aquela coisa não seja uma coisa que nos atenda, pois eu não vivo sem isso. Ah, eu não vivo sem ir para a festa. Ok, você não vive sem ir para a festa, então continua. Mas se você entender que não ir à festa todos os dias, estabelecer em comum acordo com o teu parceiro uma data específica para o bem do teu relacionamento, eu acho que aí sim você tem o conhecimento do que és tu, dos teus gostos, dos gostos do teu parceiro e do que é bom para o teu relacionamento. Porque essa imagem deturpada de empoderamento da mulher tem sido destruído muitos relacionamentos. Porque muita gente imita um modelo, aplica na sua vida e na sua vida não dá certo. Porque ela não entende que aquela mulher empoderada que se envolve com várias pessoas não tem um relacionamento sólido como ela. Ou provavelmente não há uma mulher que se afeiçoa, não se apega, não se apaixona, não quer ser amada ou não quer amar, por exemplo. Já ela é uma pessoa que ama. Eu digo, pá, você se é uma pessoa que ama, quer ter um relacionamento saudável, ter um relacionamento saudável te deixa estável, então não imita aquilo, vê o poder dentro de si, mas dentro daquilo que são as tuas limitações, estás a ver? Então o autoconhecimento, como escreveu a Cris, é indispensável para a gente gerir o nosso poder. Eu, como te disse, já tentei mergulhar nessa coisa de empoderamento. Eu não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo, não posso aquilo, em função das ideias, entre aspas, erradas que eu via. Mas chegou uma época que eu precisei parar e me perguntar: Eulália, o que desse feminismo, o que desse empoderamento se aplica na tua vida? A outra mulher pode dizer: eu não lavo a louça. Ok, é fixe, cool, uma ideia muito boa. Mas você tem a possibilidade de pagar uma empregada com uma outra mulher? Se você não lavar a louça na tua casa, tem uma consequência diferente da outra mulher. E conhecendo essas coisas, eu percebo, as coisas boas que se aplicam e que se ajustam à minha realidade, eu vou levar, mas aquilo que não der certo, eu vou deixar. E isso também é uma forma de poder. Conhecer as nossas limitações também é uma forma de poder e gerir melhor as situações dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Porque eu acho que até certo Olha, tem... ponto. Oh, desculpa. Desculpa. Continua. Não, desculpa. Tá bom. Não, pode Não, continuar. só para terminar, porque muitas das ideias de empoderamento têm mais a ver com egoísmo, têm mais a ver com narcisismo, sermos o centro do mundo. Eu estou num relacionamento e eu quero ser o centro do mundo. Eu quero fazer tudo sem me importar com a outra pessoa. Se for para isso, não se relaciona, porque esse relacionamento não terá frutos. Olha, eu só queria ressaltar aqui alguma ideia sobre o feminismo que as pessoas não sabem. Na verdade, o ódio que o feminismo sente não é contra os homens, esses nossos homens. O feminismo tem um ódio contra Deus. Porque, segundo o feminismo quis, na verdade, que a mulher fosse, né, a criadora do mundo e tudo mais. E é isso que o feminismo defende. O feminismo não odeia o teu homem, o meu homem, é o homem normal. O feminismo odeia a Deus, né? Então, é importante que as mulheres saibam que não há ninguém que está contra o teu sucesso, o teu desenvolvimento. Mas calma, é normal que tu tenhas arranjado um parceiro que não colabore contigo, que não queira que você desenvolva. Mas, socialmente falando, é necessário que nós saibamos terminar com essa ideia de que a sociedade não quer que nós desenvolvamos. É mentira. O que há mais hoje no mundo são homens chulos e tudo que o homem chulo quer é que a mulher trabalhe cada vez mais para poder lhe sustentar. Então, não é verdade que os homens não querem que as mulheres trabalhem. É mentira. Agora, essa ideia do feminismo
como o feminismo tenta colocar a mulher no centro de tudo, isso faz com que nós mulheres esqueçamos dos nossos deveres. Nós pensamos que só pelo fato de nós sermos mulheres já devemos conquistar tudo. Nós falamos tão alto sobre o que queremos, nós queremos isso, nós merecemos isso e tudo mais, e nós acabamos por nos esquecer do mais principal, que é o fazer. O que é que, e vou deixar aqui uma pergunta para as mulheres que estão na live, o que é que nós temos estado a fazer para conquistar o que queremos? Porque não basta só dizer que se quer. Nós não somos merecedoras de nada até lutarmos para conquistar. É preciso que nós tenhamos atenção a isso, né? Porque eu estive a perguntar numa feminista, ela disse, nós lutamos por igualdade. E eu fiz lá uma pergunta muito simples. Quantos, porque ela é empreendedora? Não, vou parar nessa parte, porque fila uma pergunta. Uau, meus irmãos, acho só que fala. Continuamos. Ela é empreendedora, né? E pronto. A pergunta foi basicamente, quantos funcionários você tem? Ela disse, olha, tenho 5 funcionários. E eu perguntei para ela, tu pagas todos os funcionários da mesma forma? Ela respondeu que não. E eu dali em seguida perguntei, mas então a vossa luta não é sobre a igualdade? Né? Porque se a Eulália luta por igualdade, se quer igualdade salarial, isso significa que as pessoas, independentemente do trabalho que fizerem, independentemente de quem trabalhar mais ou quem trabalhar menos, nós teremos que ganhar a mesma coisa, porque é sobre igualdade. Para ver que isso é utópico, né? Não, eu por acaso acho que essa ideia de igualdade é mais prejudicial para a mulher do que para o homem, porque infelizmente ou felizmente, não, eu não vou dizer infelizmente, Deus cria coisas perfeitas, Deus cria seres perfeitos. Nós as mulheres temos algumas limitações. Se nós dissermos vamos ser iguais em todos os sentidos numa empresa, quer dizer que a sensibilidade da mulher dos hormônios acelerados na época da menstruação não será atendida. Isso não será benéfico para uma mulher. Quer saber? Se disser que as mulheres vão ter que prestar o mesmo esforço físico, eu acho que essa ideia não beneficia a mulher. E o que a gente precisa entender é que, como você estava dizendo no início, às vezes nem é que a sociedade nos oprime, mas que a gente mentalmente se limita e, em muitos casos, simplesmente escolhemos parceiros que não colaboram com as nossas ideologias, parceiros que não estão em sintonia. Daí, no início do relacionamento, ou quando estarmos a conhecer alguém, prestarmos atenção aos sinais. Porque muitas vezes uma mulher conhece um homem e o homem, desde o início, já mostra que a todo custo ele quer uma mulher que só fique em casa, que não faça nada. Ele é um homem agressivo, ele é um homem super machista. Mas o que é que a gente diz? Eu só vou lhe rebolar bem e depois ele vai mudar de consciência. Ela tem um homem que está a conhecer e só gosta de festa, fica o tempo todo na rua. E ela diz, depois eu lhe mudo. Mas se nós prestarmos atenção a esses sinais, vamos evitar muitas coisas. E depois o problema de a mulher estar ser inibida não será tanto a sociedade, mas o que você, mulher, está a fazer para conseguir as coisas que você quer. Está a ver? Eu acho que é muito também nessa perspectiva. Vê bem, que tipo de parceiro você está. Às vezes a sociedade não está te oprimir, ninguém está te oprimir. Mas a pessoa com quem você escolheu partilhar a sua vida é o seu maior inimigo. Porque vamos ter que reconhecer que existem homens que boicotam. E as nossas mães já diziam, muitos homens são invejosos. E você provavelmente tem um homem com uma inveja nata. E o invejoso é aquele que o sucesso do outro lhe irrita. Ele não quer se inspirar na outra pessoa. Basta que a outra pessoa tenha para que ele se irrite. Então ele vai fazer de tudo para que você não consiga as suas coisas. Então não é sobre olhar para a sociedade. É primeiro sobre olharmos para nós e olharmos para a pessoa com quem escolhemos partilhar a nossa vida. E perguntar qual é o teu poder. Tá sabendo? O que é que você pode fazer? E o que é que você tem feito para conseguir as coisas que você quer? Porque nós mulheres, e você consegue ver muito do vitimismo nos discursos que as mulheres dão. Sinceramente, nas empresas nas quais eu passei, eu tive muito mais dificuldades com mulheres do que com homens.
eu fui muito mais boicotada, fofocada por mulheres do que por homens, né? Então, não é verdade que os homens estão aí para serem nossos sabotadores. Claramente que existem. O que nós temos, inclusive eu estive a falar com uma menina que ela sente muito medo de ser violada e por isso ela coloca roupas muito cobertas, mesmo naquele calor de Luanda e tudo mais. Então, é necessário que nós percebamos que a maldade existe. E essa maldade não é circunscrita ao gênero masculino. Existe maldade. Pronto. Então, por existir maldade, tal como a bondade pode estar na mulher como no homem, a maldade também pode estar tanto no homem como na mulher. Nós não temos controle sobre quem vai nos atingir, sobre de que lado é que essa maldade virá, né? Então, entender que os homens não são nossos sabotadores, que os nossos sabotadores são os nossos medos, as nossas crenças, as nossas limitações, e isso não é só por você ser mulher. É importante que nós saibamos que tudo que nós quisermos fazer na vida vai demandar algum esforço, vai demandar alguma renúncia. Então, empoderamento também é você saber o que renunciar, porque toda escolha vai requerer uma renúncia. Por exemplo, existem profissões que vão exigir que a mulher saia do lar para se dedicar inteiramente a essa profissão. Então, o que é que a mulher vai fazer no caso? Ela só vai poder escolher quem ela quer ser. Porque o que acontece é que nós queremos ter tudo sem fazer qualquer sacrifício, sem querermos lutar por aquilo que queremos, achamos que tudo para nós tem que vir enrolado. E também nós vamos entrando em lutas que não são nossas. Não sei se você, Olália, já sentiu a defender certas coisas somente porque a tua amiga está a passar por aquilo. Parece que nós já entramos para os nossos relacionamentos com uma certa raiva masculina. Já parece que nós já entramos por relacionamento com frases prontas. E muitas das situações não precisava termos aquela resposta. Não precisava reagirmos daquela forma. Então, nós estamos a carregar raivas que não são nossas. E as pessoas vão dizendo, só já para concluir o meu raciocínio, né? As pessoas vão dizendo que as mulheres do passado eram burras, não faziam. Não, é importante que nós contextualizemos os fatos. Não tem ninguém nessa live que não viu uma mãe, uma tia, uma avó a vender um bombom, uma cerveja, uma gasosa. Por quê? Porque era o empreendimento possível na altura. Então, hoje, não é que as mulheres de hoje são mais fortes, estão a lutar pelas oportunidades. Não, é que hoje nós temos muito mais oportunidades do que nós tínhamos antes. A minha mãe não podia abandonar 5 filhos, porque em Malás não havia universidades. Ela não podia abandonar os cinco filhos com a avó, porque ela tem que estudar. Não, ela tinha que trabalhar, fazer o que é possível para cuidar de nós, porque essa era a responsabilidade dela, entende? Então, contextualizar as coisas é extremamente importante. Olha, eu concordo, e ainda no ponto que tu falaste sobre raivas antigas, muitas vezes também as raivas que as mulheres têm dos homens vêm dos próprios pais. Então você precisa se conhecer, saber de onde é que vem a tua raiva. Por que é que o homem é tão mau? Porque há pessoas que chegam e dizem os relacionamentos são muito horríveis. É horrível para ti, mas há quem está a viver um relacionamento não perfeito, porque 2 pessoas imperfeitas não têm como fazer uma coisa perfeita, mas só a fazer aquilo dar certo, aquilo funcionar. O que tu te descreveu eram sábias e não burras, as mulheres da época. A vaidade às vezes atrapalha. E sim, eu acho que também uma coisa que hoje tem atrapalhado muito é que as mulheres querem ser mães, mas diferente das nossas mães, já não querem se doar para a educação dos filhos, não terem a mesma paciência. Estás a ver? E eu acho que essas são coisas que deveriam ser tidas em atenção. E quando nós entramos para os nossos relacionamentos, não devemos carregar. Primeiro, acho que até primeiro é entrar para o relacionamento
deve curar a tua dor, encontrar no teu parceiro um companheiro e não aquela pessoa que vai resolver todas as tuas dores. Porque você entra, porque o teu pai nunca deu atenção, nunca deu um beijinho, você deposita toda a tua expectativa do que é felicidade no teu parceiro e você quer exigir isso dele. Entra por relação como um copo vazio, aberta a receber certas coisas e a entender, como a Marinela disse, concordo, que a gente tem direitos e que a gente tem deveres. E que uma coisa importante que devemos evitar nas nossas vidas é compararmos a nossa realidade com a realidade dos outros. Porque se nós só copiarmos de alguém e colocarmos na nossa vida, muitas coisas podem não funcionar porque não conhecemos a base do que é a vida do outro. A Edith escreveu duas mulheres lindas e inteligentes, grande tema. Muito obrigada, Edith. O que tu escreveu? Eu sou mãe, solo, empreendedora, carrego meus filhos para todo lado que vou. Olha, desde já muitos parabéns mesmo, porque muitas mulheres hoje talvez diriam, eu sou mãe, já não vou conseguir fazer. Eu, por exemplo, quando comecei a gravar os meus vídeos, né, a minha filha tinha, acho que naquela fase dos 6 meses a 1 ano em que se grita muito. E eu precisava gravar porque eu queria muito gravar. Muitas pessoas reclamavam, eu não consigo fazer nada, eu não consigo gravar porque tenho um filho e a minha filha é pequena. Eu esperava aquele momento de 0, 1, 2, 3 horas em que o pai e a menina está a dormir para gravar, porque eu entendia que gravar vídeos é uma paixão, eu gosto de partilhar as minhas ideias, então vou abrir mão de um tempo que eu estaria a descansar, a dormir, sei lá, para fazer isso, porque é nisso que eu acredito. E às vezes o que a gente precisa fazer é exatamente entender que o poder que a gente quer conquistar vai depender muito do esforço que a gente empreende. Não há nada para quem não deu nada. Quando as pessoas me dizem, eu quero isso, eu quero aquilo, a pergunta que vem depois é: quanto de ti tens estado a entregar para aquilo que queres conquistar? Né? Porque nós, né? E aliás, é normal que nós temos essa tendência a nos vitimizar, né? Uhum. Mas é preciso Muito essa obrigada. questão de que, ok, quanto de ti tens estado a dar para aquilo que você acredita? Porque independentemente do parceiro que nós escolhemos, nós temos de saber quem nós somos, o que é que nos move, né? Uhum. Então, quando nós sabemos o que é que nos move, nós vamos dar um jeito para que aquilo se concretize, né? Claro que corremos o risco daquilo não se concretizar, porque muitas das coisas que nós vamos fazendo vão aparecendo barreiras. Parece que hoje, e tu falaste até de uma coisa muito interessante, parece que hoje nós queremos as coisas e sem qualquer sacrifício. E é isso que o feminismo também prega, né? O feminismo prega muito o prazer fora da razão, né? O feminismo vai aplaudindo as coisas mais periféricas, né? Os nossos desejos, as nossas fraquezas e vai anulando a virtude. Dali que eu dizia que a única luta que eu vejo as pessoas a se empenharem é para que todos nós possamos cometer os mesmos erros, né? Eu costumo dizer que o feminismo tem um comportamento de porco, né? Que eu estou na lama e, aliás, se vocês forem ler a biografia de muitas feministas, vão ver que muitas das feministas eram pedófilas, tinham certos distúrbios sexuais, tinham certas loucuras sexuais. Então, tudo o que elas quiseram é fazer com que as outras mulheres também tivessem e fizessem o mesmo que elas fizeram, ou faziam, aliás, ok? Então, é preciso nós sabermos quem nós somos. E tal como eu dizia no início, independentemente das pessoas estarem a fazer, a viver de certa forma, é importante que nós saibamos de que maneira é que isso vai beneficiar a mim. Porque as pessoas dizem, mas todo mundo está a fazer isso, é normal. Eu tenho estado a dizer, o fato de eu trair não significa que trair seja bom. Eu não vou defender a traição só porque eu tenho fraqueza espiritual, porque eu sou sem caráter. Traição, por mais que eu faça, existe o errado
e existe o certo. E hoje em dia nós tentamos relativizar tudo. Tudo hoje em dia é relativo. Não, Faça o que quiseres, desde que te faça feliz. Sobretudo, o que é que você acha sobre essa frase? Faça o que quiseres, desde que te faça feliz. Lembrando que tem a assinatura do demônio. Mas o que não, é que você pensa? a frase do faça o que quiseres desde que te faça feliz, eu acho que é uma armadilha. É a famosa frase que eu digo: Satanás te exalta no teu prazer e depois te deixa cair. Nós Menina. vivemos, como diz, olha, eu sempre converso com a Marinela, ela diz que a teoria na prática é outra, né? Yeah. Yeah, yeah. Que é do A tipo, teoria na prática é outra. vai-se pregar sempre, faça o que quiseres, mas nós temos que lembrar que fora das nossas imaginações, fora dos nossos prazeres, fora das nossas vontades, existe uma realidade. E a gente convive numa comunidade e que se a gente não abrir mão de nenhuma coisa, e não estou a querer dizer abrir mão de tudo para agradar os outros, mas termos consciência do que a gente está a fazer. Porque muitas mulheres se envolvem com vários homens, mas você olha para a mulher e ela é emocionalmente fraca, emocionalmente vazia. Às vezes é só uma mulher que passou por algum tipo de transtorno, que vê nisso um certo preenchimento, mas que quando está sozinha lamenta. Talvez tenha algum tipo de distúrbio, algum tipo, sei lá, qualquer tipo de problema. Eu não acredito no prazer desmedido. Porque o prazer desmedido nos faz sair da razão, nos faz cometer erros que a gente não quer as consequências. Porque a gente até quer errar, mas as consequências é que a gente não aceita. Porque eu acho que se nós tivéssemos a coragem de ser honestos e dizer assim: eu quero ficar com quem quiser e eu vou assumir o peso que advém daí. Para mim está tudo bem. Eu quero matar alguém porque me dá prazer e assumo a consequência de ser presa. Para mim isso está tudo bem. Agora, o problema é que as pessoas querem ter a liberdade de fazer o que quiser e não arcar com as consequências. E eu acho, pelo menos no meu caso, a minha sanidade mental, né, depende muito das minhas escolhas. Há coisas que até socialmente a gente pode fingir que não tem qualquer tipo de impacto, mas naquele momento em que a gente vai para o nosso quarto, a gente não tem paz, a gente reflete, a gente... Então eu acho que eu opto sempre por aquelas coisas que me façam sentir espiritualmente e emocionalmente bem. E não acredito em prazeres sem regras. É como no sexo, como em qualquer coisa. Se você quiser experimentar tudo, o sexo vai deixar de ter aquela essência do amar para virar uma aberração. Mas, claro, Mas olha, e até tu como coaching de relacionamento, e eu por trabalhar na área de desenvolvimento pessoal, as pessoas antes diziam que tu tens que te relacionar para teres mais experiência e tudo mais, e quando casares, vai ser melhor e tudo mais. Mas olha, o que eu mais encontro são pessoas que tiveram muitas experiências e ainda assim estão insatisfeitas com seus relacionamentos, estão insatisfeitas com as suas vidas sexuais. Então você se pergunta: é mesmo isso que eu quero para mim? É mesmo porque assim, o conhecer várias pessoas acaba por não nos dar estabilidade. É o que nós falamos hoje sobre a McDonald's, né? Sobre a importância da consistência, né? Então, é importante tudo o que nós não queremos hoje. Na verdade, nós até sabemos o que é certo e o que é errado. Nós até sabemos o papel que cada um desempenha na sociedade. O problema é que nós não queremos a responsabilidade. O grande problema do nosso século é a negação da responsabilidade. Porque todos nós, é tipo, ok, eu não posso ser a única a acertar. Nós sentimos que ao não cometermos certos erros, nós estamos a ser deixados para trás. Nós vimos tipo, o outro que está a cometer é que é o mais vivo, é o que está mais feliz, mas nós não sabemos o quão perturbador é você ser escravo dos teus prazeres. Porque muito se fala, hoje parece que nós somos livres, porque eu tenho que fazer o que quiser e tudo mais. Mas não sei se vocês já repararam, mas nunca antes se teve tanta necessidade de termos profissionais de saúde como hoje. saúde E mental. parece que nós somos, parece que Parece que nós somos livres, mas na verdade nós não somos livres. Tudo que esse modernismo nos convida
é a sermos escravos dos nossos prazeres. Eu fico muito assustada quando eu ouço terapeutas aconselharem as pessoas a se permitirem, a fazerem o que quiserem, a experimentarem, porque o ser humano tem mesmo que desfrutar. Eu me pergunto, calma ali, se nós fazermos tudo o que quisermos, o que é que vai nos diferenciar das cadelas? O que é que vai nos diferenciar dos animais? Né? Mas até Nós deixa todos... Sim? nesse teu ponto, eu queria até tocar, tipo, mais do que questionar o que é que você acha, eu entendo que muitos dos profissionais na área de terapia, psicologia, estão mais preocupados em receber o dinheiro dos pacientes do que precisamente lhes dar soluções que vão lhes ajudar a longo termo. Porque se você recebe alguém no teu escritório que te diz que tem um problema e você vê que a pessoa tem um problema, e muitas vezes você é uma mulher que tem um lar e você me diz, eu fico com aquele, o meu marido já não faz, eu deteto o problema. E uma solução verdadeira, por mais dolorosa que seja, né, e contínua, vai ajudar a outra pessoa a melhorar. Só que muitos dos profissionais da área de saúde mental estão mais preocupados em lucrar e também os próprios pacientes estão mais preocupados em procurar aquelas pessoas que legitimam os seus prazeres, como você mesma disse. Eu quero encontrar um psicólogo que diz, Eulália, você gosta de fazer sexo todos os dias e o teu marido não pode porque trabalha, fica com alguém, não tem mal nenhum, deixa a tua consciência tranquila. E eu pego a palavra daquela pessoa e vou me refrescando, mas não tem mal, até a minha psicóloga já disse, sabe? Mais ou menos assim. Olha, algo que nós não sabemos, né? É importante que nós nos entendamos como peças de um jogo, né? Nós somos Daqui a pouco usados, vai terminar, não sei quanto tempo demora. Mas nós pois. somos usados para poder satisfazer aos desejos, às necessidades dos big players, né? Para tu teres uma noção, toda a área que envolve o sexo hoje é das áreas que mais receitas se adquire. Por isso é que, se as pessoas perceberem, né, o poder que, que esse sexo ou por que esse sexo descompromissado se vende, por que hoje em dia há tanto apelo a isso, é porque isso rentabiliza. Exatamente. Entende? E nós não conseguimos perceber isso. A questão é nos deixarem tão loucos, né? Mas tão loucos, ao ponto de nós dependermos de medicamento. Hoje em dia, você conversa com jovens de 18 anos que se considera livre, mas que depende de comprimido para dormir. Isso por quê? Porque não nos está a ser ensinado a ouvirmos a voz da nossa consciência. Porque sim, toda vez que nós formos cometer algum erro, se nós ainda tivermos uma saúde mental, se nós ainda tivermos um coração um pouquinho ainda limpo, a nossa consciência moral vai apitar. Mas há um momento que você comete tanto erro que a tua consciência moral se silencia. E quando a tua consciência amorosa se silencia, aí o diabo vai te brincar. Você vai ser mesmo já o slime do diabo, tá vendo? Vai te esticar, vai te fazer, vai te desfazer. Então é importante nós ouvirmos a nossa consciência moral. E independentemente do que os outros estejam a fazer, é importante que eu saiba quem eu sou. Qual é o poder que eu tenho? De que maneira é que esse empoderamento me favorece? Se empoderamento é me empoderar, eu devo perguntar de que maneira é que eu me empodero. Porque ao sermos escravas dos nossos prazeres, nós não estamos a nos empoderar. Nós estamos a dar poder às nossas paixões, aos nossos vícios. E se nós não conseguirmos controlar os nossos vícios, então eles nos controlarão. Exatamente. Daí ser importante aprendermos mais sobre inteligência emocional, para em vez dos vícios nos escravizarem, a gente dominar os nossos vícios. E eu até sigo, por acaso, um judeu, um rabino,
que ele diz que a gente tem, é como se tivéssemos dois animais dentro de nós. Um animal feroz e Sim. vagabundo e um bonzinho. E a gente precisa pegar no animal feroz, conhecer a fragilidade dele e dominar, porque senão ele vai dominar a nossa vida e a gente vai ficar perdido. Eu, por acaso, fiquei muito tocada por um ponto que você disse sobre a parte da sexualidade, em que os grandes jogadores, porque nós temos muito medo de jogar o jogo da vida real, né? Daí vamos para as fantasias. Os grandes jogadores tiraram a simplicidade do amor, que você vai no quarto com teu parceiro, faz uma massagem, faz um sexo tranquilo. Como a indústria precisa vender, duas pessoas a se relacionarem sexualmente ainda recorrem a vibradores. Quem ganha com esse vibrador? A gente pode pensar, ah, nós, porque o nosso prazer não. Tem alguém que ganha com esse dinheiro de vibrador. Tá vendo? Então é tudo uma coisa montada para se ganhar mais e mais. E se a gente não entende que estamos num jogo da vida real, em que a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o nosso adversário, porque há vezes que a gente pensa que a gente está a jogar, mas na verdade são outras pessoas Para jogar conosco. a jogar conosco, exatamente. Eu preciso também, tipo, procurar um pouquinho mais do conhecimento. Tá bom, empoderamento é o quê? Vou estudar um pouquinho mais sobre aquilo, vou entender um pouquinho mais sobre aquilo, porque essa ideia de que empoderamento é só sobre o batom vermelho, sobre aparecer nas redes sociais, até falando sobre aparecer nas redes sociais, eu hoje entrei no meu TikTok e pensei em gravar um vídeo sobre isso, mas não tive tempo. Havia uma menina que o perfil dela, ela tá sempre de biquíni, né? Biquíni, mas aquele biquíni que você como mulher olha para a vagina da outra e diz, poxa, deve ter um negócio aí sério. E ela escreveu, muitos homens ficam comigo, mas ninguém quer namorar. E eu pensei, essa mulher se prende a uma ideologia de empoderamento, que é de você ser livre de fazer o que quiser. E depois ela não entende porque que muitos vêm e ficam e vão embora. É porque o valor, você resume todo o teu poder como mulher na tua imagem nua. E o homem que vai vir diante de ti porque você está nua, ele tem um objetivo muito específico, sexo. E se você entender que aquele é todo o teu poder, você vai dar aquilo ao máximo. Vai dar o choque. Então, muita gente diz, mas ninguém fica comigo. Também temos que refletir um pouquinho sobre isso. Qual é o poder que você apresenta para o homem? Porque o valor que a outra pessoa nos dá depende muito da forma como a gente se posiciona. Se você em todos os locais que vai é desrespeitado, é preciso perguntar como é que eu me posiciono? Como é que eu vendo os meus valores? Porque a forma como a gente se posiciona tem muito, mas muito a ver com a forma como a gente é tratada. Deixa eu só ler alguns comentários, porque eu acho que daqui a nada tudo se desliga, né? Deixa eu ver. Eu não sei. Daqui a nada também terminamos, né? Deixa eu ver. Começou, já nem sei mais. Prontos. Alguém perguntou, Marinela, por favor, o teu Insta. Eu escrevi aí, mas ela confirma se acho que está certo. Acho que falta algum número, né? Marinela Fernandes. Mais o quê? Olha, eu nunca consigo ler os comentários. Não... Ah, não aparece, mas pronto. O teu Insta é @Marinela, o underscore, o traço de baixo, Fernandes, e depois vem o número. Ok. Não sei qual é o número, não estou aparecendo. 91. 91. Marinela, underscore Fernandes, 91. 91. Então, pessoal, sigam a Marinela, que super vai vos ajudar a desenvolver muitas das vossas questões emocionais e não só. A Cris escreveu Simone Frida e tantos outros exemplos deploráveis de feminismo, né? A Edith escreveu, quando uma mulher é determinada e persistente, nada lhe impede, se calhar, de atingir os seus objetivos. E eu concordo. Todas as coisas são lícitas, mas não nos são permitidas, exatamente. O Mwanza escreveu, equilíbrio de caráter é essencial ao ser humano, exatamente, porque senão vamos ter uma vida desmedida com muitos problemas. Se você não experimenta... Pronto, já saí acho, de um ponto que já passou... É muito... O William escreveu... Não, a Cris escreveu. E aí dentro do relacionamento ambos vão descobrir o que é bom e o que não é. E ainda descobrindo o que é bom e o que não é, é importante dizer, eu fulano tem esse defeito, vou embora. Perguntar, isso é o teu mal, esse é o meu mal, esse é o meu bem. Então vamos colocar na mesa e procurar criar equilíbrio para que a coisa funcione. Porque só desistir é como você começa uma obra, vai desistir, vai outra, vai começar. Não, começa, tem como construir.
Salário vai atrasar, mas construa. O William escreveu, William Escobar escreveu, minha escritora favorita, Lália Monteiro. Olha, o William é um escritor que vocês também podem seguir, eu recomendo. É na época que eu escrevia e blá blá blá, mas já não escrevo. Mas muito obrigada, deixa eu ver. Escreve sim, que ela está fazendo um livro que não sei quando é que sai, mas olha, vou-vos dizer, vem aí Deixa eu ver. pedrada, tipo, Vai ficar pedrada tipo, mesmo. vai ficar tipo a flor de raiz que lhe chotaram porque falou uma coisa confidencial. Mas Olha, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, pessoal. Eu estou assim a pensar muito, a buscar muita inspiração divina para escrever alguma coisa que seja boa e que ajude muito, mas muitas pessoas. E como está assim na fase muito embrionária, mas amigos são mesmo assim, dão sangue, e o sangue é esse que vocês viram já. Estou a amar as abordagens, muito obrigada. Maria Estela deixou corações. Marinela, te mandaram muitos beijinhos. Não esqueça obrigada. aquilo que não nos confronta exatamente, mas eu acho que a verdade liberta e a verdade nos faz crescer. Nada, são muitos comentários, mas o tempo já vai terminar. Eu não sei se vamos começar uma outra ou não, mas acho que também já estamos bem. O que... Yeah. Tá bem, filha, vamos já dormir. Mas, O que pessoal, eu... para quem chegou tarde, só para dizer que essa live vai estar no meu YouTube. Eu vou gravar a live e vou colocar no meu YouTube. Terá sempre a oportunidade de ir para lá, assistir a live, deixar as perguntas e tal, que são uma nova live para complementar o que não foi dito. E também vos convidar a subscrever no meu canal do YouTube, Eulália Monteiro, em que vídeos mais longos, vídeos relativamente mais sérios são postados lá. Eulália Monteiro, o link está na minha bio. Manela, vai. Nenhum comentário que aparece. A Rínia disse que amou a forma de como desenvolveram o tema. Muito obrigada, Rínia. Obrigada também pela Muito tua obrigada. presença. Eu gostaria só para terminarmos, né? Acho que daqui a pouco vamos terminar, né? Para nós sabermos diferenciar o que é liberdade de fato, né? Quando se fala de liberdade, nós falamos muito dessa necessidade de nós fazermos o que quisermos. Mas a liberdade não é fazer o que quisermos. A liberdade é poder escolher aquilo que é certo para nós. E nós só poderemos ser livres quando nós nos desapegarmos das nossas paixões, né? A modernidade tenta abolir todo e qualquer conceito de Deus, né? Todo e qualquer conceito bíblico. Mas é preciso que, principalmente enquanto nós mulheres, entendamos que o empoderamento não é postar fotos nuas nas redes sociais. O empoderamento é você se autoconhecer e, a partir dali, reconhecer as suas fraquezas, a tua fortaleza e saber dizer não para aquilo que não te engrandece. Uma mulher empoderada é aquela que sabe dizer não para aquilo que sabe que não será favorável para ela. Ela sabe quem ela é, sabe das suas fraquezas, mas ainda assim ela se permite usar as suas habilidades ao serviço do outro. E sobre nós postarmos fotos, quando falaste disso, por acaso eu quis também finalizar com isso. Quando nós postamos fotos aqui nas nossas redes sociais, nós precisamos entender que nós não estamos a vender. Só essa live que nós estamos aqui a fazer, nós estamos a nos vender. Então, todo instante nós estamos a vender-nos. É preciso nós compreendermos que nós vamos atrair pessoas dependendo da forma de como nós nos apresentarmos. Se eu posto muitas fotos nuas aqui no Instagram, eu vou atrair pessoas que queiram apenas meu corpo. Por quê? Porque é o meu corpo que eu estou a vender. Exatamente. E o pior em tudo isso é que nós nem postamos fotos nuas porque nós queremos postar. É porque nós queremos apenas seguir a manada. Nós queremos apenas nos sentir parte de um grupo que nos parece ser empoderado. E nós nos esquecemos das consequências que ali advêm. E hoje em dia, com essa questão de OnlyFans, que é uma página que paga para você postar esses conteúdos de nudez,
nós não percebemos, mas tudo começa do pequeno. Hoje você vai começar a postar fotos nuas, vais receber um monte de likes e depois o demônio vai te vir na cabeça e vai te dizer, mas calma ali, se aqui você posta fotos nuas e tu ganhas muitos likes, sabias que você pode ganhar dinheiro com isso? E você vai para o OnlyFans. Quando você vai para aquela página, você vai começar a ganhar algum dinheiro por conta das fotos nuas e quando tu deres conta, você entrou por um caminho que você nem sequer mais sabe como ali foste parar. Muito estranho. Você vais para a prostituição sem nem sequer perceberes como é que foste ali parar. Então, é preciso nós nos autoconhecermos. É preciso nós entendermos que todos nós temos as nossas fraquezas. Aquele homem que bebe à torta à direita, aquele homem que trai, é um homem que está doente. Então, por ser uma pessoa que está doente, eu não preciso também fazer aquilo quando eu sei que tudo aquilo só vai resultar. Li aqui, eu não estava aquele. Então, tudo aquilo que eu fizer só vai causar prejuízo para mim. Então, é necessário que nós tenhamos isso em atenção, né? Pronto, para finalizar, o que é que eu queria dizer? É importante que vocês mulheres, nós mulheres, conheçamos o nosso valor. Conheçamos o nosso poder. E cada uma de nós vai ter o seu poder. Mas de olharmos para as referências das redes sociais, das pessoas que estão à nossa volta, é preciso perguntarmos para nós o que é o meu poder e quais são as minhas limitações, quais são os meus deveres e optarmos por aquelas coisas que nos deixam espiritualmente confortáveis. Não existe para mim maior paz que a que vem de Deus. E se nós quisermos ter a paz de Deus, vamos precisar resistir a muitas das nossas tentações, a muitos dos nossos vícios, para termos uma vida física, emocional e espiritualmente saudáveis. Procurem mais sobre os temas que vocês veem, só assim de rajada, porque isso super nos ajuda, né? E o empoderamento, sim, tem vertentes positivas, porque fazer com que as mulheres entendam o seu poder, corram atrás das coisas que elas sentem que merecem, procurem os seus trabalhos. Mas existem algumas coisas que não têm nada a ver com poder, mas mais com a destruição da própria mulher. Nós, mulheres, conseguimos, nos últimos tempos, nos desvalorizar mais do que o suposto tempo que nós achávamos que os homens nos desvalorizavam. Hoje, nós, as mulheres, aparecemos nuas à torta à direita. E antes, o homem, para conquistar uma mulher, tinha que mandar uma carta, oferecer uma flor, andar meses e meses atrás da mulher até que ela dissesse sim. Eu acredito que podemos sempre fazer melhores, podemos ser sempre melhores mulheres, mais melhores, esposas melhores. E vamos olhar para o nosso exemplo e não copiar tudo da vida dos outros, seguir a manada, porque isso literalmente dá merda. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. Tem uma pergunta para deixar, não sei se me permite, né? Tenha bondade, moça, tenha bondade. Terapeuta tem que deixar exercício, né? Senão não é terapeuta. Então, o exercício que eu vou deixar hoje, não só até para as mulheres, mas também para os homens que estiveram aqui nessa live, para quem depois vai assistir essa live, que peguem um papel e caneta e se questionem quem vocês são. Aonde está ancorado o vosso poder? Qual é o poder que vocês têm? E de que maneira é que vocês podem usar esse poder ao benefício do próximo, né? Respondam mesmo a essa pergunta. Estejam num lugar com silêncio para vocês poderem se conectar com o vosso interior e se perguntem mesmo. E caso vocês não consigam identificar, caso vocês não consigam identificar qualquer poder, se perguntem também o que é que vos falta para vocês começarem a ser quem vocês de fato querem ser. Eu não te... Olha, vou-vos falar uma coisa. Eu também não. Desculpa só, vou-vos falar, para cortar mesmo assim, eu não gosto da Marinela por uma coisa muito simples. Estás a ver a coisa que eu queria? Nós geralmente estamos a conversar, eu vou gravar um vídeo. A Gata na casa dela gravou um vídeo que tem quase as mesmas diretrizes. Vou escrever um texto, está me mostrando. Quer dizer, coisa que eu queria falar, ela já estava a falar as perguntas, eu disse, tá bom.
Ela já falou a parte das perguntas que tem que fazer. Eu vou complementar já com a parte de, olha, e se vocês descobrirem que não tem nenhum poder, daí a função dos terapeutas. Converse com os profissionais para ajudar a direcionar, a descobrir aqueles poderes que você tem, mas você não conhece. Da maneira, não te gosto, te desgosto. Também não digo. Olha, pessoal. Mas termina agora, se tem mais uma coisa para coisa, termina agora. Não, era mesmo basicamente isso, para nós respondermos a essa pergunta, ok? Porque nós acabamos por viver muito na ilusão, né? Nós não somos tudo o que pensamos ser. Então, é preciso que eu saiba reconhecer o que é que me falta para eu poder ser quem eu realmente nasci para ser. Porque, sim, se nós não conseguirmos, é como eu disse, se nós não conseguirmos dominar as nossas paixões nos dominarão. E não é possível acreditar em um movimento que defende baleias e é a favor do aborto. Então, esse movimento já é maluco. Ok? Então, pensar mesmo, responder a essas questões e ir sempre em busca daquilo que nos vai engrandecer. E não olhemos os homens como os nossos inimigos, porque eles não são. Yeah. E eu só para Não terminar. que sejam santos. Não são santos, mas cada um conhece o homem dela. Você, quando for escolher, sabia o que queria, tá vendo? Porque as mulheres são vítimas, mas se os homens falassem também o que passam em casa, muita coisa não seria boa. E o último conselho que eu gostava de deixar é: procurem seguir referências que valham a pena. Mesmo nas redes sociais também. Quem só se alimentar de fofoca, fofoqueiro será. Quem só se alimentar de não sei o que será. Então, escolher boas referências é algo que é indispensável. A vossa maluca falou, mas vou ter que criar uma rubrica já para essas lives, só assim sem nome. Olha, sabe, pensei num nome bem estranho. Mas pronto, não vou falar aqui na próxima live. Obrigada a todos pelos comentários. Ficamos muito, mas muito gratas. Sigam a Marinela. Quem não me segue pode começar a seguir. Eu gostava muito de vos convidar a subscrever o meu canal do YouTube. Eulália Monteiro, o link está na bio. O canal da Marinela também. Eu gostava muito do vosso apoio. Sigam a Marinela. Vocês já viram essa moça cabeça. Me dá raiva, não lhe gosto, mas é um super exemplo. É daquelas pessoas que eu tenho como exemplo. Nos conhecemos desde a adolescência e nós éramos daquela que, para nos conquistarmos no tempo da multimédia, nos enviávamos poemas de amor bem românticas, já coisas e queijos mais prontos. Yeah. Alguém disse que a Marinela falou muito bem de mim no off. Oh, que fofo. Mas ela disse que eu já não sou sensível, mas pronto. Fazer como é? Mas pronto, é assim mesmo. Então, vocês sabem que é uma Marinela, né? Sigam a Eulália. Bianca, espera, filha. Eu acho que aqui nós já não estamos a fazer live. Estamos só já não, mas também não é você que diz, já na Eulália, às vezes tem que aprender a demonstrar mais amor, mais carinho, seja mais mega, não faça aquelas que estou a dizer, jovem. És uma inspiração, eu super recomendo, né? Que sigam, que será bom. Eu quero que ela cresça boa, boa mesmo, boa. E talvez na próxima, ô Mana Hilda também, beijinhos. Sigam também a Hilda, que eu super recomendo. E é assim, na próxima. Quando é que será a próxima live? Terça ou quarta? Eu gostei das quartas, não sei você. A partida tá tranquilo, o trabalho mesmo é esse. Eu gosto muito desse trabalho de vídeos, né? Eu super amo, então. Onde há Rio Nado, então, se calhar ficamos para a quarta. Vamos preparar um tema que nós vamos gostar de refletir convosco. Essa foi a nossa live. Espero que tenham todos uma ótima noite. Que Deus vos abençoe, né? Encontrem sossego em Deus, que super vale a pena. E alguém também já disse quarta, por favor. Acho que o quarta está assim com uma boa presença espiritual. Yeah. E Marinela tem a última palavra. Eu já vos dizer beijinhos. Depois da Marinela, das considerações com a minha Bianca, eu vou desligar.
Não, olha, as considerações já foram todas dadas. Agradecer por todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Dizer que vocês são completamente livres para nos mandarem sugestões de temas. A Eulália terá também muitos mais convidados para abordarmos temas diferenciados. Então, colhem nos nossos perfis que nós vamos ainda trazer muitos temas que têm a ver com a imagem pessoal. Sim, vamos ensinar as pessoas também a se vestirem melhor, porque empoderamento também é isso, né? Eu gosto de ver mulheres bonitas, lindas e tudo mais. Então, muito ainda tem por se fazer. Permaneçam aqui. Obrigada pela vossa audiência e não se esqueçam, lembrando, de mandarem as vossas sugestões para temas, né? Eu esqueci de uma coisa que vou referir aqui agora. Estão abertas sessões de agendamentos para terapia, tanto para mim quanto para a Marinela. Para Angola, 1 hora de terapia, 5.000 kwanzas. Para quem vive na diáspora, são 20 euros. Uma conversa em que, sem qualquer tipo de julgamentos, ouvir, aconselhar, ajudar a direcionar com base na iluminação do Espírito Santo. E esse foi a nossa live. Então, é muito hábito do YouTube. Esse foi o nosso vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!